Mês de maio considerado mês da família. E nós vamos então, conforme anunciado, falar sobre o tema cura das relações familiares. Como tem sido importante, amados, esse tempo que nós estamos vivendo. Já disse isso antes, repito, que oportunidades maravilhosas Deus tem nos dado, de sermos confrontados pela palavra de Deus, de sermos instruídos, de sermos exortados, de sermos informados da vontade de Deus para as nossas vidas nesse tempo. Quantas curas têm acontecido? A cada dia eu ouço testemunho de pessoas, principalmente pastores, pastoras, que a cada ministração são alcançados pela palavra e tomam decisões de conserto, de renovação de votos, de alianças restauradas. E eu creio que ao longo desse restante de ano, nesta e nas próximas 7 ministrações que ainda teremos, o Senhor continue agindo de forma extraordinária no nosso meio. Para não iniciar apenas com as minhas palavras, eu escolhi o versículo do Salmo 127, versículo 1, como o versículo inicial, que diz assim, está aí na tela para vocês acompanharem. Esta mensagem eu vou usar de algumas transparências, não, alguns slides. Não se usa mais transparência há muitos anos, mas eu sou uma pessoa ainda antiga, então por favor, me perdoem pela minha vetustez. Pastor Arlindo até estremeceu de alegria agora. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esse versículo veio ao meu coração como uma parte da mensagem. Porque desde já eu quero deixar claro que nós dependemos de Deus para todas as coisas. Nós podemos trabalhar, nós podemos edificar, nós podemos construir, nós podemos fazer as coisas, nós podemos realizar, mas nós dependemos de Deus para todas as coisas. Por isso, que fique bem claro, se não for o Senhor que edifique a nossa casa, todo o nosso esforço será em vão. Todavia não vamos pensar aqui que não há nada então que precisemos fazer, porque se o Senhor é quem vai tomar a frente e vai fazer, eu posso apenas descansar e esperar. Não, Ele nos dá ensinamentos preciosos para aquilo de como devemos agir, para que as relações que nós temos com os nossos familiares, as nossas relações familiares, sejam abençoadas e sejam restauradas. Esse é o propósito dessa mensagem nesta manhã. E não resta dúvida, irmãos, de que a família, tal como a entendemos, tal como aprendemos na palavra de Deus, está sofrendo um severo ataque. E não digo apenas a família cristã, a família em geral, da sociedade como um todo, está sendo severamente atacada, tanto pelo adversário das nossas almas, pelos seus exércitos infernais, pelas suas hostes infernais, como também pelas ideologias contrárias à palavra de Deus, pelo sistema governamental com suas leis e decisões, pela própria sociedade com todas as suas práticas culturais e crises morais e espirituais que tem vivido. Tudo isso tem sido um meio de opressão, é uma tentativa de destruição da família tal como foi idealizada por Deus e conforme Deus nos apresenta na palavra. São transformações que vêm acontecendo de maneira muito rápida, às vezes em questão de meses, de um ano para o outro, coisas extraordinárias, e extraordinárias aqui não no bom sentido, mas no pior sentido, começa a surgir.
São mudanças de paradigmas, mudanças de referenciais. Vivemos numa sociedade acrítica, isso é, uma sociedade que perdeu a sua capacidade de criticar, que perdeu a sua capacidade de discernir o que é certo e errado. A nossa sociedade hoje está totalmente desvirtuada daquilo que Deus planejou para o ser humano. Eu tenho visto coisas terríveis, irmãos, e a cada dia novidades aparecem. A mais recente talvez seja os tais bebês reborn. Há uma alienação, há uma destruição de valores, de princípios no meio da nossa sociedade. E já estão pensando em lançar plano de saúde para bebê reborn. É um boneco, são bonecos. Tem gente brigando nos centros de saúde aí porque querem ter atendimento. Uma senhora falando que ela estava com uma criança de 2 anos com alta febre. Chegou uma mulher e exigiu que ela passasse na frente com seu bebê reborn. E ela passou. Ou seja, o que é mais elementar em termos de valores, já não existe mais. Isso sem falar na competitividade que nós vivemos, no consumismo, no individualismo, e tudo isso acaba afetando as relações familiares. Eu estou fazendo aqui um panorama geral antes de entrarmos na palavra propriamente dita. No passado, quando havia um divórcio, por exemplo, a pergunta que surgia logo era: quem foi que pecou? Quem foi que adulterou? Porque dificilmente o divórcio acontecia se não fosse por esse meio. Não que no passado as famílias não tivessem problemas, não que no passado as relações fossem perfeitas, não, mas havia um zelo, havia uma preocupação, não pelo descarte dos relacionamentos, mas pela luta pelos relacionamentos. Não está bom, mas nós vamos lutar. Não está bom, mas nós vamos batalhar para que nosso lar, nossa família seja restaurada. Pelo menos isso era algo mais frequente. Hoje existem tantas maneiras de traição, tantas maneiras de adultérios, tantas maneiras que as pessoas podem estar pecando uns contra os outros dentro da família. A violência, irmãos, a violência está presente até mesmo nas famílias evangélicas. Até mesmo nas famílias evangélicas. Falta convivência familiar. Muitos filhos não frequentam a igreja. E a desculpa que eles estudam na escola, estudam uma segunda língua, porque isso é fundamental nos dias de hoje, frequentam academia, treinam algum esporte, e por isso tem uma semana toda atarefada, e só sobra o domingo para descansar, então ficam em casa, ficam dormindo, e com isso eles vão se afastando cada vez mais dos ensinos da palavra de Deus. E isso tudo mostra uma coisa muito importante. A próxima tela vai falar isso. A vida cristã não é mais prioridade para a maioria das pessoas. E agora estou falando de igreja. Agora estou falando de cristãos. A vida cristã não tem sido mais prioridade. Vamos à igreja se der. Vamos à igreja se houver tempo. Vamos à igreja se tivermos a oportunidade, mas qualquer outra coisa pode nos prender, pode nos impedir, pode nos afastar de congregar na casa de Deus. Só que quanto mais distante o casal estiver de Deus, mais distante eles estarão, ou o casal estará longe um do outro. Coloca a próxima tela, por favor. Isso, segura aí, tá? Você tem aí, é bastante simples, porque as coisas de Deus não são complicadas, são simples, tá? Nós é que complicamos as coisas. Mas note nesse gráfico, Deus
é a ponta do triângulo, lá em cima o marido é outra ponta, a esposa é outra ponta. Quanto mais distante marido e esposa estão distantes de Deus, mais distantes eles estão um do outro. Em contrapartida, dá mais um clique, por favor. Quando marido e esposas começam a se aproximar de Deus, eles começam a se aproximar mais uns dos outros. É uma imagem muito simples, mas como ela é verdadeira, como ela é clara, como ela expressa uma realidade espiritual. Nós já podemos começar a entender que, se não todos, mas a maioria dos problemas de relacionamento familiar está por conta do distanciamento dos membros da família da pessoa de Deus. E é por isso que a palavra de Deus nos exorta, na próxima tela: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós todos conhecemos, nós todos falamos, nós recitamos de cor esse versículo, mas como é pouca gente que consegue obedecer isso. Nós falamos muito sobre isso na reunião passada. Colocar Deus no centro, colocar Deus em primeiro lugar. E nós mencionamos inclusive esse versículo. E não é porque falamos isso no mês passado que não podemos repetir esse mês. Continua sendo essencial buscar primeiro o reino de Deus. Continua sendo essencial buscar primeiro a direção de Deus. Buscar primeiro a orientação do Espírito Santo. Eu não posso pedir isso para quem não conhece a Deus, mas a família cristã e a família da Igreja Unida precisa ter como alvo da sua vida colocar Deus em primeiro lugar e buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que esse Deus saberá e poderá, pois tem condições para isso, como já foi falado aqui no momento de ministração da oferta. Ele pode, Ele tem condições, Ele é poderoso para suprir todas as demais coisas. Mas nós perdemos tempo, perdemos sono com aquilo que é terreno, e às vezes nos esquecemos de buscar aquilo que é eterno, aquilo que é sobrenatural, que é o que vai abençoar a nossa vida. A diferença do crente para o não crente não é a riqueza, não é as coisas boas. A diferença, porque há pessoas que não creem em Deus e são ricos, são milionários e têm até uma boa vida. A diferença entre o crente e o não crente é o Deus que ele serve. Porque o que serve a Deus vive coisas sobrenaturais. E aquele que não serve a Deus, ele vive sempre no natural. Ele consegue sim, consegue pelo seu esforço, pela sua capacidade, pelos seus estudos, pelas suas habilidades. Mas ainda que Deus nos dá condição de fazermos isso também, todavia temos a bênção de Deus, e como diz a palavra, o que nos enriquece é a bênção de Deus. E não acrescenta dor, não acrescenta sofrimento, não traz angústias para a nossa família. Tudo isso está acontecendo, irmãos, como eu disse, não apenas lá fora. Está acontecendo nas nossas famílias e nas nossas igrejas. Foi realizada uma pesquisa. Essa pesquisa foi feita aqui em São Paulo, na zona leste de São Paulo, em várias igrejas. Portanto, isso aqui é realidade. Das principais causas de divórcio entre os evangélicos, e a resposta foi: primeiro, a infidelidade conjugal. Pasmem, estamos falando de igreja. 60% dos homens e 47% das mulheres já traíram seus cônjuges. Isso é uma coisa que ninguém fala. E 40 de homens e 47% das mulheres já foram infiéis. Ou seja, mais da metade dos homens e quase a metade das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges. A infidelidade conjugal ainda é a principal causa
de destruição de lares. Isso aqui não é uma palestra para casais, isso aqui é uma palestra para a família. Quando o casal é alcançado pela desgraça, toda a família também é, os filhos também são. Esse fardo é transferido automaticamente. Por isso nós temos que tomar posse daquilo que foi falado na abertura desse culto. A bênção do Senhor sobre a nossa família, temos que tomar posse disso. É Ele quem pode fazer alguma coisa por nós. Segundo item, falta de diálogo, carinho e atenção. Segundo motivo, ou maior causa de divórcios no meio evangélico: falta de diálogo, carinho e atenção. Aí envolve comunicação, aí envolve falta de atenção mútua, falta de tempo para tempo de qualidade. De atenção, de ter um tempo de qualidade com seus filhos. O provedor não está conseguindo mais ser, não totalmente por sua culpa, nem sempre por sua culpa. E muitas esposas são, de repente, obrigadas a assumirem esse papel de serem as provedoras do lar. Nada de errado quanto a isso também. Muitas vezes, muitas famílias estão sendo sustentadas com a aposentadoria dos avós. A aposentadoria dos avós, às vezes, que paga o gás, que paga o mantimento. Então, abre para mim aqui, pastor Alexandre, me faz essa gentileza. Abre com cuidado, porque com gás vai explodir aí. Abre bem devagarinho. Quarto motivo: imaturidade e falta de preparo para o casamento. Pensei que era com gás, mas não é não. Não ia espirrar de jeito nenhum. Imaturidade e falta de preparo para o casamento. Eu estava ouvindo uma história ontem de uma moça. Ela estava com, se não me falha a memória, com 16 anos. Já tem um filho. E já está separada do primeiro casamento, com 16 anos. 16 anos. Porque hoje em dia o casamento também se tornou, vamos juntar os, como a gente falava antigamente, os trapinhos. Vamos juntar as coisinhas aqui, os nossos bagulhos. Eu tenho uma cama, você tem um guarda-roupa, a gente junta tudo isso. 16 anos, com filho, sozinha. Por quê? Porque não houve orientação, não houve preparo. A decisão foi tomada com base na imaturidade de ambos. Não sei a história, não sei mais do que isso, não sei se conhecem a Deus, se temem a Deus ou não, mas eu estou citando um fato. Às vezes, pressões externas para que casem, ou idealização errada do casamento. Outros casam para fugir de um pai agressivo, de uma família problemática. E casamento não é lugar de fuga. Casamento é lugar de realização, é um lugar de paz. Porque se eu saio daqui porque eu estou sofrendo, eu vou para lá, achando que eu vou encontrar lá talvez aquela pessoa com quem eu me una, ou
o aviso na tela aí, por favor. Vai lá, está pegando fogo no carro. Mas voltemos para cá. Enfim, essa falta de cuidado, irmãos. Raríssimas igrejas preparam os casais durante o namoro e durante o noivado. Raríssimas. Raríssimas. O que era antes normal, hoje em dia é exceção. Porque assim, mas não adianta falar dos problemas se nós não identificarmos as causas. Curso para noivos. Os católicos têm mais cuidado com isso do que nós. Eles fazem isso mais do que nós. Quinto motivo, violência doméstica. Teve mulher na pesquisa que falou: eu me separei porque eu não aguentava mais levar tapa. E não é só a agressão física, a agressão verbal, a agressão da truculência. E ela pode acontecer dos dois lados. Claro que geralmente o homem é mais agressivo pela sua própria natureza. E talvez um dos piores dos motivos, irmão, falta de modelos familiares saudáveis. Aonde as pessoas, onde os jovens vão encontrar famílias, modelos de famílias saudáveis? Na igreja. É na igreja, não é no mundo, é na igreja que os jovens vão encontrar modelos de vida cristã saudável no lar, no casamento. Para que eles idealizem: olha, eu quero ter uma família como a família deste irmão, desta irmã, dos seus pais. Eu quero ter uma família como eles têm. Essa falta de modelos familiares também faz com que essas escolhas de parceiros seja feito baseado em emoções momentâneas, em beleza física, em coisas que se acabam e que não dá sustentabilidade para o lar. E repito, isso está acontecendo dentro das igrejas. Será que dentro da Igreja Unida não acontece nada disso? Será que dentro das nossas igrejas não acontece? Isso é uma preocupação muito grande, irmãos, porque nós precisamos criar estruturas que possam favorecer o tratamento dessas coisas. Nós precisamos abrir canais de comunicação no nosso ministério, para que as pessoas tenham coragem de perguntar, os homens tenham coragem de chegar para o pastor e falar: pastor, eu estou com um problema no meu casamento. As mulheres possam chegar para o pastor, e se tem constrangimento com a esposa do pastor, ou com a líder de mulheres, ou com a conselheira que ela escolheu para a sua vida, e dizer: eu estou com um problema, o que eu faço? Estou com um problema com o meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos, com meus pais. Faltam referenciais, faltam conselheiros, faltam pessoas que possam se chegar, a quem se possa chegar para buscar orientação e ajuda. Consequência, elas vão buscar aonde? Nas mídias. Vão buscar conselho no mundo. Vão observar os valores e os parâmetros mundanos. E isso destrói os relacionamentos familiares. E as nossas famílias não foram preparadas para essas mudanças. Não foram preparadas para isso. Por isso que a relação familiar e conjugal se descontrola. Bom, nós precisamos entender que conflitos familiares sempre existiram. Desde que o mundo é mundo, desde que o homem existe. Por exemplo, eu estava lembrando durante a preparação da mensagem. Falei, a família de Adão teve problema. Não teve? Caim, o primeiro homicídio foi na primeira família da terra. A família de Abraão teve problema. A família de Isaac teve problema. A família, até o próprio filho, com a ajuda da mãe, enganou o pai para conseguir alguma coisa. Em que pese todo o trabalhar de Deus por trás dessas situações, porque o nosso Deus é capaz de transformar coisas ruins em coisas boas, segundo o seu propósito. Apesar disso, isso não quer dizer que está certo fazer isso. A família, o que mais aqui? A família de Davi, que é a família Jacó, passei por ele, mas a família de Davi, que família problemática.
a família do sacerdote Eli. E depois o mesmo problema que aconteceu com Eli, aconteceu com Samuel, seus filhos também. Ainda que filhos de sacerdotes, portanto sacerdotes também, não agiam de conformidade com o testemunho de seu pai. Então até a família de Samuel teve problema. E a gente vai para Salomão e vai para tantos outros, que a Bíblia pode mostrar, para mostrar o quê? Que não existe família perfeita. A família perfeita é a tua, a família perfeita é a minha, é onde Deus nos colocou. É ali que nós temos que torná-la perfeita. Então, não existe uma família na qual, olha, essa é modelo, não tem erro, não tem problema, não tem discussão, não tem nada de errado, não existe isso. E esses problemas familiares, muitas vezes causam feridas muito profundas e muito difíceis de serem curadas. Na próxima tela fala de alguns deles. Eu acho que eu pulei isso aí. Sim, eu pulei. Então, eu volto aqui. Relativismo. O que é relativismo? Quando cada um tem a sua opinião. Põe a próxima tela. Eu achei uma tela tão interessante na internet. Vocês estão percebendo que a árvore daqui é diferente da árvore de lá? Dá para ver isso? Não que a árvore é diferente, mas como ela está. Mas vejam só, o óculos é o mesmo, não é? Depende do quê? Deve ter acabado a bateria. Glória a Deus. Depende de quem vê. De que esse olho aqui está vendo a árvore sem flores, sem folhas, mirrada. Aquele olho lá está vendo ela frondosa, cheia de folhas, talvez frutos. Depende de quem vê. Isso é relativismo. Cada um tem o seu jeito de ver as coisas. Cada um tem o seu jeito de enxergar a situação. Isso é relativismo. Cada um tem o seu jeito de analisar. Sabe o que resulta disso? O achismo. Ah, mas eu acho que é assim. Não, mas eu acho que é daquele jeito. Não, mas eu acho que não deve ser desse jeito. Isso nós chamamos isso de achismo. E não há como ter conciliação familiar, e na verdade nenhuma área da igreja ou da sociedade, se cada um ficar defendendo o seu ponto de vista, sem procurar entender a verdade, sem procurar entender o que está por trás daquilo, se colocar no lugar do outro. Se esse que está vendo essa árvore aqui, sem folhas, começasse a ver a árvore através desta lente, ele ia perceber que esse aqui tinha razão, ou vice-versa. O problema é que nós não nos colocamos no lugar do outro. Nós queremos defender o nosso ponto de vista, a nossa maneira de achar, aquilo que nós acreditamos. Esse é o problema. As pessoas estão construindo os seus valores a partir da sua própria verdade. Muito bem, pulo próximo, vamos para o 10º slide. Tá. Feridas causadas por problemas nas relações familiares. Desequilíbrios. Desequilíbrio emocional. Desequilíbrio mental. Desequilíbrio na saúde. Porque tudo faz parte do mesmo processo. Problemas familiares causam desequilíbrios. Às vezes a pessoa está fisicamente saudável, mas emocionalmente está destruída. Às vezes a pessoa está fisicamente saudável, mas no seu coração ela está desesperada. Desvios de personalidade. Quando a pessoa foge do padrão da palavra de Deus e começa a viver de maneira errada.
desvios de personalidade, passa a agir de maneira errada. Você casa com um príncipe e descobre que ele está se transformando num sapo. Ou você casa com uma princesa e descobre que ela está virando uma bruxa. Usando aqui a linguagem das fábulas e dos contos. Insegurança. Insegurança. Gente, eu me lembro, porque vocês sabem que eu sou filho único de um lar, de uma família disfuncional. Meus pais se separaram quando eu tinha perto de 12 anos, nunca mais voltaram a estar juntos, e a história eu já dei testemunho disso muitas vezes aqui. Mas eu lembro o medo que eu tinha quando chegava em casa. 5, 6, 7 anos de idade. Eu me lembro com 3, 4 anos de idade, quando eu via que meu pai morava no Paraná nessa época, num sítio, na cidade de Mandaguari, no norte do Paraná. E 3, 4 anos de idade, via que meu pai estava chegando, eu corri e me escondi embaixo da cama. Insegurança. Agora, minha mãe não podia esconder embaixo da cama. Não sabia se nós íamos apanhar, não sabíamos se ele ia trazer um presente, não sabíamos nada disso. Por quê? Porque os desvios de personalidade estavam tão entranhados na vida deles, que a gente nunca sabia o que ia acontecer. E eu falo isso do ponto de vista de uma criança, de um filho. Graças a Deus eu fui curado dessas coisas. E essas coisas só servem de exemplo agora, de lembrança. Olha, não deixa chegar nesse ponto. Só serve para isso. Não tenho trauma nenhum, tanto é que cuidei da minha mãe até a sua morte e tive amizade e relacionamento com meu pai até a sua morte também. Não cuidei do meu pai porque ele não precisou, ele casou novamente, minha mãe não. Desajustamentos mentais, emocionais e psicológicos. Estão aqui os psicólogos que poderiam falar muito sobre isso. Essas consequências dos conflitos. Pessoas que estão totalmente desestruturadas. Você vê isso quando você trabalha com uma pessoa que tem problema familiar, você vê que ela fica insegura, que ela fica entristecida, que ela não consegue ter paz. Por quê? Porque está vivendo inseguranças no relacionamento familiar. E as pessoas nem sempre se dão conta que essas coisas estão acontecendo. As pessoas nem sempre se apercebem dessa realidade. Por causa do pecado, e claro, Deus não é culpado de nada disso, gente. Deus não é culpado dessas coisas. Isso foi tudo causado como consequência do pecado. Toda a desestruturação da sociedade é consequência do pecado. Eu vi umas imagens de umas pessoas que modificaram o seu corpo de tal maneira que aquilo que se representa, que se usa para representar demônios, é mais bonito do que o jeito que elas ficaram. Não tem jeito, põe demônio feio, chifrudo, o jeito que essas pessoas ficaram é mais feio, é pior. Por quê? Porque a pessoa não se aceita como é. A pessoa não se aceita. Então tem gente aí que diz que agora ele se identifica como um cavalo, ele se identifica como um cachorro. Eu vi um videozinho lá, onde alguém estava pregando, um monte de gente ali na frente, e todo mundo, uau, pro camarada lá, como se aquilo fosse a coisa normal. Eles são tudo cachorros. O homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, chegou nesse estágio. Se isso não te constrange, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Meu Deus. É muito importante que nós, como família, como igreja do Senhor, tenhamos consciência dessas coisas, irmãos, e nos posicionemos adequadamente, buscando respostas bíblicas que venham nos ajudar nesse processo. Por que a família está sob ataque? Porque é um projeto precioso de Deus. Nós estamos sendo atacados porque foi Deus quem criou a família. Não foi a sociedade que criou a família. Quem criou a família foi Deus. E tudo aquilo que é de Deus, o diabo luta contra.
É por isso que você sofre aflição e perseguição, porque você é de Deus. E se você é de Deus, o diabo luta contra você. Se a tua família é de Deus, o diabo vai lutar contra a tua família. E a palavra de Deus diz bem claro isso, quando diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades e poderes espirituais da maldade que contra nós guerreiam. Mas a gente se ofende, o marido com a mulher e vice-versa, os filhos com os pais e vice-versa, e não percebemos quem é que está por trás dessas coisas, não percebemos o que é que está por trás dessas coisas. Eu preciso correr aqui. A família é a base da sociedade e o ambiente onde as pessoas aprendem a amar, a se relacionar e a se desenvolver emocionalmente. É para isso que existe a família. Quando Deus levanta, cria a mulher, ela falou, para ter alguém que o complete, que o complemente, que lhe corresponda. Ou seja, Deus coloca um do lado do outro e nos permite gerar filhos para que nós exerçamos sobre eles essa influência. Nós, casais, complementando um ao outro, cada um suprindo a necessidade do outro, e ambos servindo a Deus, ensinando esse estilo de vida para os seus filhos. É para isso que Deus nos fez. A restauração das relações espirituais, ou melhor, das relações conjugais ou familiares, é importante para Deus, irmãos. É importante, tá? É algo espiritual, sabe? Problema de relacionamento é algo espiritual. Nós temos que entender a partir disso. Eu estou tendo problema na minha casa, isso é porque existe algum problema espiritual acontecendo. Eu tenho que parar e rever essas coisas. Por que chegou nesse ponto? Quem foi que se afastou de Deus? Qual foi a brecha que foi dada na minha casa para que isso viesse a acontecer? A Bíblia nos ensina que Deus valoriza a unidade familiar e deseja que vivamos em harmonia uns com os outros. Efésios capítulo 4, versículo 32 diz assim: somos exortados a sermos bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Nós usamos e pensamos, isso é para a igreja. Não, isso é para casa, é para a família, primeiro lugar, antes da igreja. Porque se eu não perdoo, se eu não amo, se eu não suporto, se eu não sou bondoso, se eu não tenho compaixão na minha casa, como eu vou ser tudo isso na igreja? Portanto, a restauração das relações familiares é uma forma de viver em obediência aos princípios cristãos. Mas curar relacionamentos familiares pode ser um processo muito desafiador, porque envolve lidar com emoções e emoções intensas, mágoas antigas, padrões de comportamento que foram se arraizando ou enraizando na nossa vida. Quem nunca ouviu a frase, poxa, você não era assim quando eu te conheci, mas falando do ponto de vista negativo. Eu não esperava que você fosse desse jeito, eu estou decepcionado. Por quê? Porque nós mudamos, conforme as coisas vão acontecendo ao nosso redor, nós mudamos. Talvez o maior desafio de todos nesse processo seja perdoar. Talvez esse seja o maior de todos. Porque perdoar não significa esquecer, nós já falamos sobre perdão. Perdoar não significa aceitar o comportamento errado, mas deixar que o ressentimento, que a raiva, que estão impedindo a restauração da minha casa, saia de dentro da minha vida, saia da minha alma, saia do meu coração e abra as portas para o conserto. É isso que o perdão faz. Perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Já alguém disse certa vez. Quando ouvimos a frase, não existe cura sem confronto, precisamos entender que a cura verdadeira envolve enfrentar dificuldades e desafios que nos impedem de crescer e melhorar. É por isso que eu coloquei esta frase: ninguém ama de verdade.
Ninguém ama de lá em Malaquias, e aí eu já estou indo para o final, viu? Em Malaquias 4, 5 e 6 diz assim: glória a Deus. Malaquias 4, capítulo 4, versículos 5 e 6. São os últimos versículos do livro do profeta Malaquias. Depois disso vieram 400 anos de silêncio, sem profecia, até a vinda de João Batista. Malaquias profetizava acerca de João Batista. E ele diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa palavra se cumpriu em João Batista. Mas olhar para esse registro, essa promessa de Malaquias, nos faz lembrar que Deus está preocupado com o relacionamento familiar do seu povo. Ele falou: eu vou enviar o profeta, ele vai começar um novo tempo, ele vai preparar o caminho do Messias, mas através dele uma nova época vai iniciar, e essa época vai ser uma época onde o coração dos pais será levado em favor dos seus filhos, vai se transformar, vai se converter, vai mudar. O coração dos filhos vai se converter aos seus pais. Foi isso que Jesus Cristo veio instituir. Foi isso que Jesus Cristo veio restaurar. Eu tenho certeza que Deus deseja uma profunda transformação na família. E é interessante que pais e filhos se voltarão uns aos outros. E isso mostra que o Evangelho começa em casa. Porque João Batista veio justamente anunciar a vinda do Salvador. É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu vou enviar a salvação, mas sabe onde ela vai começar? É na tua casa. Eu vou enviar o Salvador, mas sabe o primeiro lugar que ele tem que agir? É na tua família, é no teu casamento, é no teu relacionamento com os teus filhos, é no teu relacionamento. Porque não adianta ter uma igreja cheia de unção se a minha família está destruída, amados. Não há Deus nisso. Não tem condição de eu viver numa casa onde não há paz, onde não há alegria, onde não há prazer, onde não há comunhão, onde não há amor, e de ir para a igreja e dizer: ó Deus, eu te amo, ó Deus. Porque Deus fala: você não pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não consegue amar o teu irmão que você vê. Então, ser confrontado é uma oportunidade que Deus nos dá, queridos, de cairmos na real sobre o que acontece na nossa casa. Quais são os passos para a cura das relações, nas relações familiares? Tudo começa com o reconhecimento dos erros e das feridas que existe em seu coração. Provérbios 28, 13. Não põe essa tela ainda, por favor, eu peço. Põe Provérbios 28, 13 aí. Vamos ler juntos? 1, 2 e... O que? Qual a primeira ideia que vem? Está falando de pecado, relação com Deus. Precisa confessar o pecado para ser próspero, para ser abençoado. Isso também é verdade. Mas há um princípio espiritual aqui. E princípios espirituais são aquelas coisas que nunca mudam com o passar do tempo.
Os costumes mudam, as maneiras de relacionamento mudam, as histórias mudam, mas o princípio espiritual permanece. O que Deus pensava antes, Deus pensa hoje. O que Deus gostava antes, Deus continua gostando hoje. Mas aquilo que Deus odiava antes, Deus continua odiando hoje. São 3 verbos aqui envolvidos. O primeiro verbo é reconhecer. Reconhecer. O segundo verbo é confessar. E o terceiro verbo é deixar. Tenta colocar isso aqui na família. Olha, puxa vida. Qual é a minha parte nessa confusão familiar que eu estou vivendo? Qual é a minha responsabilidade nisso? Aonde foi que eu falhei? A outra parte falhou, tá, mas e a minha parte? Como que eu reagi a isso? Qual foi a minha... Eu sou o sacerdote do lar. Como foi que eu orientei a minha esposa e os meus filhos a respeito desse erro que está acontecendo? Por que minha casa chegou a ficar do jeito que está? Aonde está a minha culpa disso? Será que eu fui omisso? Será que eu fui negligente na orientação? Será que eu deixei de falar na hora certa? Porque hoje em dia tudo ofende. E os filhos oficialmente se ofendem com qualquer coisa. Você não pode falar nada. Tudo ofende. Mas é melhor eles ficarem ofendidos agora, mas eles crescerem como homens e mulheres de Deus. É melhor eles ficarem ofendidos agora, ficarem magoados agora, mas reconhecer amanhã que você estava dando uma orientação para a vida deles, do que eles se desviarem e ir para o inferno. Então eu preciso parar e pensar, como eu posso aplicar esse versículo na minha casa e na minha vida? O que é que eu fiz de errado que eu não estou reconhecendo? O que é que eu fiz de errado que eu ainda não estou me posicionando a respeito? Às vezes a gente precisa de ajuda para isso. E é preciso ser muito corajoso. Presta atenção, você se considera uma pessoa corajosa ou um covarde? É preciso ser muito corajoso para chegar para a esposa ou para os filhos e perguntar: aonde é que eu estou errando? Isso não quer dizer que tudo que eles falarem vai ser certo, porque eles vão falar a partir da percepção que eles têm. Mas você vai ouvir coisas que vai te surpreender. Ou a esposa, ou o filho. Aonde é que eu estou errando? O dono do Logan Prata aí, se não correr, não vai sobrar nem o pneu, viu? PXY5627. Não sei se é nosso aqui. Apesar de ser próprio do ser humano ignorar seus próprios erros, muitas pessoas conseguem até reconhecer e confessar, mas a grande maioria tem dificuldade em deixar. Quantas vezes não? Tive uma discussão com a minha esposa, reconheci que eu errei, pedi perdão, mas amanhã eu continuo agindo da mesma maneira. Ou seja, eu reconheço, eu confesso, mas eu não deixo. Existe dentro de cada um de nós uma grande dificuldade em reconhecer que estamos, em admitir que estamos errados. Eu vi um videozinho aí, vocês devem ter visto já. A mulher exortando o marido: mas você precisa aprender a se humilhar e reconhecer quando você erra. Quando você errar, você precisa pedir perdão. Aí ele falou: mas você nunca pediu perdão para mim. É porque eu nunca errei. É difícil, né, admitir que estou errado. É difícil admitir que a culpa é minha. É difícil reconhecer que eu tenho responsabilidade nisso. Que parte desse problema sou eu. Mas que eu posso começar a fazer parte da solução do problema. Se eu sou parte do problema, você parte agora da solução. Aí sim você põe aquela tela 12.
Mas como que eu posso ser curado se primeiramente eu não admitir que estou doente? O que é que te leva ao médico? Não é o reconhecimento de que alguma coisa está errada? Você se sente mal, ou tem dor, ou tem alguma coisa visível aparecendo, e aí você vai ao médico, porque você percebe, você não entende muito bem ainda, você não sabe exatamente o que é. Tem coisa que a gente até sabe. Eu dei um mau jeito, eu caí em cima do braço, aí eu sei por quê, então eu vou no médico para ele prescrever a medicação. Mas na maioria das vezes, a gente vai lá, estou com uma munhequeira aqui, porque eu estou com uma inflamação aqui no meu pulso, e já está marcado a consulta lá com o ortopedista. Eu sei o que é, mas eu preciso que alguém que tenha capacidade para tal, me oriente, o que eu devo fazer para resolver esse problema. Só usar a munhequeira vai resolver? Eu preciso tomar um anti-inflamatório? Eu tenho que pôr um emplastro, alguma coisa? O que eu tenho que fazer? O médico vai dizer. Então, se eu não admito que eu sou doente, se eu não admito que eu também erro, que eu também falho, se eu não admito isso, eu não vou buscar ajuda. Eu vou esperar sempre que o outro lado busque ajuda. Então presta atenção numa coisa. Você não precisa estar sempre certo para se sentir bem consigo mesmo. É possível você se sentir bem consigo mesmo, falando, poxa vida, eu errei. E você se sentir bem com isso. Graças a Deus que eu estou conseguindo admitir o meu erro. Graças a Deus. Você não precisa estar sempre certo. Que vaidade de idiota, desculpa a expressão grosseira, é essa que muitas vezes nós temos de falar, não, eu não abro mão da minha opinião. Eu sou assim e pronto, eu não mudo. Então você vai ser prejudicado a vida toda nos teus relacionamentos. E toma cuidado para você também não perder a sua salvação. Que arrogância é essa que entra no nosso coração, que nos dificulta dizer, não, eu tenho culpa. Eu posso mudar, eu posso ajudar essa situação a mudar, eu posso. Mesmo que a culpa não seja a maior responsabilidade tua, fala, mas eu posso ajudar isso a mudar, essa história a ser mudada. E a última tela que eu pus aí, lembre-se, o primeiro passo em direção ao perdão é o reconhecimento e a confissão. Não adianta pedir perdão se você não admite que está errado. Pedir perdão só para agradar não vai ter valor. Eu tenho que pedir perdão quando eu reconheço, não, eu errei de fato. Eu errei de fato. Sem isso não é possível prosseguir para o próximo passo, que é buscar também o perdão. E estar disposto a perdoar também. Entrar nesse ambiente onde eu não só quero o perdão, mas eu estou pronto para perdoar também. E eu quero encerrar, queridos, fazendo algumas perguntas muito sérias aqui. E depois disso nós vamos orar pelas famílias. Primeira pergunta que eu quero fazer a cada um de vocês, que estão aqui ou estão longe. Você seria capaz de separar essa próxima semana para orar pelas pessoas, ou pela pessoa da tua família, com quem você precisa se consertar? Não faça nada por enquanto, mas você poderia separar pelo menos esta semana. Vamos supor que eu tivesse com um problema e precisava me acertar com a minha esposa. Eu preciso conversar com ela, mas eu vou separar essa semana para orar por ela. Vou orar por ela segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda-feira que vem a gente senta e conversa. Você seria capaz de fazer isso? A não ser que não exista nenhuma família aqui representada que tenha problemas. Nenhum casamento aqui que tenha algum tumulto. Segunda pergunta. Há alguma relação familiar que precisa ser restaurada na sua vida? Onde está o problema? É no casamento? É com os filhos? É com os pais? É com os irmãos? Aonde está o problema?
Terceira pergunta: existe algum erro que precisa ser reconhecido e confessado? Isso é para você, tá? Não é para você fazer para o outro. Existe algum erro que precisa ser reconhecido e confessado? Quarta pergunta: você tem cultivado mágoas, ressentimentos, ao invés de procurar a reconciliação? A palavra de Deus assim, não deixa o sol se pôr sobre a tua ira. Conserta logo. Não abre espaço para o tentador, não. Não abre espaço, não. Quanto mais tempo você demorar para tomar a decisão, mais difícil vai ser o conserto. Mais uma pergunta: você precisa perdoar alguém ou pedir perdão para alguém? E última pergunta: o que você pode fazer ainda hoje para iniciar esse processo de cura nos teus relacionamentos familiares? O que você pode fazer e o que você está disposto a fazer ainda hoje? Não, a partir de hoje eu vou começar a agir assim. A partir de hoje eu vou começar a fazer assim. A partir de hoje eu vou falar desta maneira. A partir de hoje eu vou me comportar desta maneira. O que você pode fazer para começar esse processo de cura? Porque, meus queridos, uma coisa é eu vir aqui falar sobre o problema. Se você sair daqui sem nenhuma mudança, nada disso vai resolver e você vai continuar no mesmo problema. Eu vou passar a bola para você agora. O que você está preparado e disposto a fazer? Convido a todos para se colocar em pé, por favor, para que nós oremos. Eu quero orar pelas famílias, independente de estarem em crise ou não. Enquanto o Ministério de Louvor e Adoração vem aqui para cima, se preparando para adorar a Deus enquanto nós oramos. Com um coração bem sincero, eu quero convidar você que quer fazer: pastor, eu preciso de uma mudança na minha casa. Eu preciso de uma mudança nos meus relacionamentos. Está tudo bem, mas nós não somos felizes. Não falta nada, mas nós não temos paz. Que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Se tiver com a família aí, traga a família também. E você que quer ver sua casa ser abençoada de uma maneira diferente a partir de hoje, vem também. Aproveita essa oportunidade, saia daí e vem para cá, para a gente orar junto aqui. E Deus, o Deus que nos deu essa palavra, o Deus que nos inspirou nesta palavra, o Deus que preparou esta campanha de cura para a tua vida, Ele vai agir no teu coração. Eu vou dar oportunidade para você tomar uma decisão. Eu não quero obrigar ninguém a vir aqui. Você não vem aqui porque é obrigado, você tem que vir aqui porque você precisa. Eu quero que a minha casa seja abençoada e seja melhor. Eu quero, meu bem, que nosso relacionamento seja melhor. Eu quero que eu seja um marido melhor para você, que eu seja um marido conforme Deus sempre quis que eu fosse para você, e um marido que você precisa e merece que eu seja. Eu quero isso para a tua vida e para a minha vida. Eu quero ser o pai, continuar sendo, e sendo mais ainda um pai amoroso, um pai, um verdadeiro sacerdote da minha casa. Eu tenho procurado ser, mas eu tenho falhado algumas vezes, meu bem. Algumas vezes eu tenho deixado de cumprir o propósito de Deus. Talvez eu não tenha intercedido o suficiente, talvez eu não tenha buscado a Deus, a direção de Deus o suficiente. Mas eu quero nesta manhã também fazer um propósito. Eu estou aqui também, junto com você, para nós orarmos pela nossa família. Aleluia. Você que ficou no seu lugar, então ore. Se está tudo bem aí na tua casa, está tudo bem na tua família, não há problema nenhum aí, vem para cá se tiver, mas se não tiver, então você vai orar pelas pessoas que aqui estão.
Aleluia. O mais difícil é reconhecer. O mais difícil é admitir, não, eu posso ser parte do problema, então eu quero a partir de hoje ser parte da solução. Você quer ser parte da solução? Vem para cá. Você já sabe como funciona. Os pastores, as pastoras podem vir aqui orar junto, abraçar. Você sabe como funciona. Vem ajudar aqui em oração. Abraça alguém aqui. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai. Aqui estão, Senhor Deus amado, famílias representadas, famílias de pessoas que ouviram a Tua palavra e entenderam que precisam de cura para os seus relacionamentos. Talvez entre aqueles que nos assistem, Senhor, de distantes lugares, estejam nesse momento também entregando o seu coração e suas famílias a Ti, ó Pai. Entra com cura nos lares da Igreja Unida. Entra com cura nas famílias. Entra com... Vem sarar, Pai. Vem sarar corações. Vem sarar relacionamentos. Vem sarar, Pai amado, sentimentos. Põe o Teu bálsamo de cura nas feridas emocionais. Põe o Teu bálsamo de cura, ó Deus, nas machucaduras das nossas almas, ó Deus. Derrama, Senhor Deus, sobre nós. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua cura. Aleluia, aleluia. Derrama a Tua alma, derrama o Teu coração na presença de Deus. Ele é o Deus que te sara, Ele é o Deus que te cura, Ele é o Deus que te abençoa, Ele é o Deus que te restaura, Ele é o Deus que te levanta, Ele é o Deus que te salva. Vem, Senhor. Vem, Senhor Deus, com Teu fogo. Vem curar nossas almas. Vem curar nossas vidas, ó Pai. Abençoe os homens, ó Pai, para que sejam verdadeiramente sacerdotes da Sua casa. Que essa responsabilidade pese em seus corações. Meu Deus, abençoe as mães de família, que como colunas no lar, elas possam ser, Senhor, as guerreiras em oração, as guerreiras no ensino, no exemplo para os seus filhos. Que um ao lado do outro, Senhor, possam ser um casal unido na Tua presença. Vem curar aquilo que ninguém vê, aquelas dores que ninguém enxerga, aquelas doenças que só o Senhor sabe que existem, Senhor. Aleluia. Deus, derramamos nossa alma diante de Ti, derramamos nossos corações diante de Ti. Agora pra cumprir Teu querer. Senhor, faz de nós, Senhor Deus, verdadeiramente vasos de bênçãos em Tuas mãos.
Faz de nós verdadeiramente vasos de bênção em tuas mãos, Senhor. Eu repreendo todo espírito maligno que procura entrar nos relacionamentos familiares. Toda seta maligna, sai agora. Espíritos imundos, saiam agora. Influência mundana, sai agora. Padrões imorais, caiam por terra. Ele acha calabalabá. Padrões do inferno, caiam por terra agora. Meu Deus, riacha la balacandere, balabarabaia. Fortalezas malignas que se estabeleceram nos corações, fortalezas malignas que se estabeleceram nos lares, nos relacionamentos, caiam por terra agora. Vem Espírito Santo e leva cativo o nosso pensamento à obediência a Cristo Jesus. Nós confessamos os nossos pecados, nós confessamos os nossos erros. Eu confesso, Senhor, os meus erros e os meus pecados. Eu faço parte do problema, mas eu quero fazer parte da bênção a partir de hoje. Eu quero fazer parte da solução a partir de hoje. Jesus, saia! Cura, Senhor! Cura, Senhor! Em nome de Jesus, cesse agora! Em nome de Jesus, saia! Em nome de Jesus, saia! Glória a Deus. Volte para casa com a certeza de que Deus ouviu a tua oração, Deus viu as tuas lágrimas. Se houve sinceridade na tua oferta de coração agora, o Senhor Deus vai estender a sua mão sobre a tua casa e sobre a tua família. Vai se cumprir aquilo que foi dito na abertura desse culto. A tua família será uma família abençoada, porque a tua família é de Deus. O diabo não pode, não tem o direito, não tem autoridade para se meter na tua casa, para se meter na tua família, para se meter no teu casamento. Não é o mundo que vai educar os teus filhos, não é o mundo que vai ensinar os teus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos encerrar agora. Esses microfones estão muito abençoados hoje. Levando conosco a certeza, não apenas daquilo que recebemos, mas daquilo que nós colocamos diante do altar de Deus. Deus leva a sério cada lágrima derramada. Deus leva a sério cada palavra dita diante do seu altar.
Deus leva a sério cada derramar de alma na presença. Aleluia. Então vá com a certeza de que Deus tomou em suas mãos a tua causa. Mas esteja disposto a mudar. Esteja disposto a fazer parte da mudança. Esteja disposto a ser o agente ou a agente da mudança, da bênção no teu lar. Que Deus te abençoe. Que a tua família viva a partir de hoje novos tempos na presença do Senhor. Que os anjos de Deus acampem-se dentro da tua casa e ao redor dela todos os dias, com suas espadas desembainhadas, para afugentar toda a seta maligna que vier contra a tua casa. Esta é minha oração a respeito da tua família, em nome de Jesus.